Começar a gravar aqui, e aí o Linto pode começar, vocês podem dar início. Sim, vamos começar. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Professor João, mais uma vez, obrigado, né, por aceitar o convite. O professor João, a gente trabalhou junto aqui na UEM, ele fez parte aí da minha formação desde da formação inicial, né? Foi meu professor na graduação. O João atua no curso de licenciatura em matemática e também na pós-graduação da UEMP. Ele é formado em informática, né, João? Informática e matemática, né? E doutor em informática pela PUC do Paraná e mestre em informática na educação pela UEM. O João tem pesquisado principalmente na área da tecnologia e também na questão de descalculia, né? Então, o João consegue aí transitar bem nessas áreas. Então, esse foi o motivo do convite, né? Por se tratar, eu sei que ele trabalha também um pouquinho com sala de aula invertida na graduação, no curso de matemática, então por isso que do convite. Então, João, obrigado por aceitar. Também eu agradeço por fazer parte da minha formação, né? Eu gosto de deixar ênfase nisso, né? Dos meus professores que fizeram parte da minha vida. Foi professor na graduação, depois participou da minha banca de doutorado, a gente escreveu junto, fizemos projetos de extensão juntos, e a parceria deu certo, e a gente acabou virando grandes amigos ainda, né? Então, muito obrigado, professor. Professor Alex e depois professora Maria Cecília. Bom, professor, então, só complementando o que o professor William já falou, né? Agradecemos a sua presença no nosso projeto de extensão, dividir um pouco desse conhecimento que o senhor traz, a bagagem sobre essas metodologias ativas que nós estamos iniciando um percurso agora para buscar um maior aperfeiçoamento e conhecimento da área, assim como linkar isso com a aprendizagem significativa que a professora Maria Cecília nos traz na sequência. E desejamos aí uma boa tarde a todos e que todos aproveitem ao máximo o saber que o professor vai nos trazer hoje. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Se o Alex puder disponibilizar para mim, para eu fazer a transmissão aqui do slide depois, agradeço também. Aí. Ok. Posso iniciar? Pode sim, professor. Então, tá bom. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu agradeço o convite, né? Acho que falar um pouquinho de tecnologia nessa época, eu acho que é muito importante, até porque a gente, quando o William me convidou para falar um pouquinho sobre sala de aula invertida, verifiquei a temática roda de conversa. Então, eu acho que é uma questão bem interessante para nós conversarmos um pouquinho sobre a temática. Então, vocês fiquem aí à vontade de me interromper e fazer questionamentos aí sobre a temática a ser trabalhada hoje. Daí, vocês só verifiquem quem controla aí o chat para fazer essas conversas, porque daí eu não consigo fazer essas duas conexões, tá? É um pouco mais difícil para mim, para eu fazer essa análise. Então, falando um pouquinho sobre sala de aula invertida, essa roda de conversa, ela está vinculada juntamente com, acho que um projeto maior, que é metodologias ativas e aprendizagem significativa como ferramenta de aprendizagem, ensino e avaliação. Quando a gente trabalha esses três itens, é um interrelacionando com o outro, né? Porque a gente tem essa interpretação dessas ações dentro dessas metodologias a serem trabalhadas. Então, acho que falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional, depois quem tiver interesse dentro do Lattes, vocês podem encontrar aí, acho que, maiores informações. Estou agora coordenando o Laboratório de Tecnologia Educacional e Processo Cognitivo,
que ele é vinculado aos meus projetos, tanto de ensino, pesquisa e extensão. Dentro desse laboratório trabalha juntamente eu, a professora Marília Bazan Blanco, que é psicóloga, trabalha juntamente comigo no programa, e a professora Roberta Negrão, que também é da área de ensino, que a gente trabalha com essas ações de trabalho. Trabalho bastante com tecnologia, até porque minha formação, sou graduado em computação também, tenho a licenciatura em matemática, mas meu foco, meu concurso foi na área de computação. Fiz o mestrado em informática na educação dentro do programa de educação na Universidade Estadual de Maringá. Fiz o doutorado em computação e informática dentro da linha de engenharia de software na PUC Paraná. Quando comecei a trabalhar no meu doutorado com essa questão, aonde que foi? Comecei a vincular processos cognitivos. Por quê? A minha tese de doutorado, ela visa desenvolver um processo para quem desenvolve jogos eletrônicos educacionais entender de que forma as habilidades cognitivas podem ser transpostas para o jogo. Então, o momento que a equipe de desenvolvimento vai trabalhando as etapas normais do desenvolvimento de jogos, chega um momento que ele entra em contato com o que são as habilidades cognitivas e como essas habilidades cognitivas podem transpor para o desenvolvimento de cada habilidade, tanto as habilidades cognitivas quanto as psicomotoras. Então, essa abordagem a gente está trabalhando desde a época do doutorado. Então, agora a gente está aprofundando um pouco mais nas pesquisas de mestrado e as supervisões de pós-doutorado que eu estou tendo dentro do programa. Então, minha trajetória de pesquisa dentro da instituição, ela é o foco maior dentro de tecnologias digitais educacionais. Trabalho um pouco com transtorno do neurodesenvolvimento, então trabalhando duas vertentes, igual o William falou. Eu estou trabalhando com autismo e descalculia. Então, dentro do autismo, a gente tenta desenvolver algumas materiais para alfabetização de alunos autistas, e estamos iniciando um estudo sobre ensino de matemáticas para alunos autistas. Então, agora esse é um novo foco de pesquisa que nós estamos desenvolvendo. E eu trabalho bastante com revisão sistemática de literatura. Então, um dos focos de pesquisa é essa parte de transtorno e revisão sistemática de literatura, e trabalhando diversas metodologias digitais educacionais para tentar auxiliar todo esse contexto. Então, esse é um dos focos de pesquisa que nós estamos trabalhando dentro da instituição. E, falando um pouquinho sobre as pesquisas, tem 3 grandes focos aí de pesquisas, que é na graduação. Eu tenho trabalhos de pesquisas na área de revisão sistemática, objetos de aprendizagem, trabalho um pouquinho com pensamento computacional, trabalhando no Scratch e Logo, e desenvolvimento de materiais, que daí é onde que a gente faz esse aporte da revisão sistemática, para tentar encontrar materiais disponíveis para alfabetização de alunos com transtorno do espectro autista. Então, são essas vertentes que nós estamos trabalhando na graduação, e agora iniciando tentativas de materiais, trabalhando um pouquinho com cognição numérica também, materiais para auxiliar esses alunos com autismo, para o ensino da matemática. No mestrado, a gente aprofunda um pouco mais sobre essa temática. Então, já temos trabalhos aí desenvolvidos e publicados na área de autismo com alfabetização, porque daí a gente trabalha toda aquela questão de materiais para alfabetização de alunos autistas. Para cognição numérica, a gente tem um jogo gamificado para alunos com dificuldades de ensino da matemática, principalmente quando a gente trata do senso numérico. Tem um jogo gamificado que trata sobre essas questões, foi um trabalho final de um aluno de mestrado nosso. Temos trabalhos agora que a gente tem uma aluna que acabou de defender, que é sobre cognição numérica também, de modo geral. Ela desenvolveu alguns materiais para a formação de professores, desenvolver essas questões para alunos com dificuldades, principalmente com o ensino da matemática.
Tem alunos que trabalham com tecnologias, principalmente com o uso das calculadoras para ensino de matemática financeira. Nós estamos com 2 alunos que já trabalham essas questões. Então, todos esses trabalhos, eles são, o produto final são materiais para ser utilizados dentro de sala de aula. Então, a gente tem esses viés juntamente com os alunos do mestrado. Tenho 2 alunos de pós-doutorado, que um acabou de terminar, que trabalha também um pouquinho com o pensamento computacional. Ele tentou identificar aqui no Brasil, nos cursos de licenciatura, de que forma os professores que trabalham com a licenciatura têm um entendimento do pensamento computacional e como eles trabalham aquelas teorias educacionais dentro de sala de aula. Tem um também trabalhando com a questão da robótica e pensamento computacional. Então, vocês podem verificar aí que eu tenho um leque de pesquisas sempre voltado para a área de tecnologia educacional, tentando abordar diferentes metodologias para utilizar dentro de sala de aula, e ao tentar utilizar essas metodologias, tentar transpor o conhecimento computacional para tentar inserir ou auxiliar isso dentro de sala de aula. Então, são essas questões que a gente estamos pesquisando, e eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar com esses próximos procedimentos dentro do contexto escolar. Visto que, como a gente está nesse momento em utilização de várias tecnologias, várias metodologias dentro de sala de aula, eu acho que é muito importante o professor ou quem for utilizar as tecnologias sejam conscientes que a tecnologia ela veio para auxiliar, mas todo o contexto geral está focado no professor, né? Tendo o professor como foco para tentar transpor isso para o aluno. Então, esse reconhecimento dessas ações é muito importante para o contexto escolar. E para um bom funcionamento do uso dessas tecnologias dentro de sala de aula, né? Até porque, quando a gente trabalha com as metodologias ativas, o foco é o aluno. Então, quando a gente trata o foco é o aluno, o professor tem que ter todo um esquema aí metodológico para trabalhar com essas questões, né? Então, quando a gente trabalha com essas questões, então a gente pensa, eu vou trabalhar as metodologias ativas, vou trabalhar sala de aula invertida, vou usar as tecnologias, mas o contexto para o professor, você precisa criar um sistema aí sistemático que você possa contribuir com todas as questões dentro de sala de aula. Então, é um processo, assim, árduo também para o professor para estruturar essas questões dentro de sala de aula. Então, esses procedimentos de novas tecnologias, ela vem, assim, a contribuir tanto para o aluno quanto para o professor em várias aí maneiras de trabalhar dentro de sala de aula. Então, antes de começar a falar um pouquinho sobre metodologias ativas ou sala de aula invertida, até trouxe aqui alguns slides, e a minha apresentação ela foi bem sucinta sobre essas questões, até porque eu quero ouvir um pouquinho de vocês para a gente fazer esse processo de roda de conversa sobre a temática, mas eu gosto bastante da fala do Moran, quando ele fala o que é a metodologia, né? As metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem e que se concretizam estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas. Então, quando a gente pensa nessas grandes diretrizes que orienta, é uma sistematização de que forma eu posso trabalhar essas tecnologias dentro de sala de aula, né? Então, esse de que forma e como eu irei trabalhar é um processo sistemático que a gente tem que cumprir todos os passos de uma metodologia, verificar de que forma eu posso trabalhar essa metodologia de sala de aula e como eu posso atribuir esses fatores dentro do contexto escolar. Então, isso o professor, ao tentar utilizar a tecnologia, tem que ter como parâmetro aí dentro de sala de aula. Então, antes de falar da sala de aula invertida, nem vou ficar falando mais sobre metodologias ativas, até porque eu verifiquei aí que vocês também já estão trabalhando essa temática com outros palestrantes aí no decorrer. Mas eu tive como base 2 livros aí, Moran, que falam sobre as tecnologias e metodologias ativas, que eu gosto bastante, então eu estou trazendo alguns reforços aí para a gente trabalhar um pouquinho. Então, o que o Moran fala sobre o que é metodologia ativa? Então,
ele aponta que as metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com a orientação do professor. Então, toda vez que nós tentarmos montar um processo de utilização do uso das tecnologias, ou de que forma eu vou trabalhar essas tecnologias dentro de sala de aula, temos que ter como foco como esse aluno vai receber essa estratégia de ensino. Então, se eu for trabalhar uma metodologia ativa, e de que forma eu vou trabalhar essa metodologia ativa, temos que ter como foco de que forma esse aluno vai receber essas informações e de que forma ele vai poder contribuir também com todo esse processo participativo e reflexivo do processo de ensino e aprendizagem. Isso é muito válido, não só quando a gente trabalha metodologias ativas, eu acho que quando a gente trabalha qualquer conteúdo dentro de sala de aula, a reflexão para o professor é de que forma esse aluno vai receber essa informação. Eu acho que isso é muito válido, eu sempre penso muito nisso, por quê? Porque nós podemos trabalhar diversas metodologias com um aluno dentro do processo, dentro da sala de aula, mas de que forma ele vai receber essas informações, eu acho que o professor tem que ser reflexivo com essa base. Então, essa reflexão com todas as etapas do processo, tanto para o professor quanto o aluno, ele tem que ter o quê? Uma sistematização de ações. Então, ao montar essa sistematização de ações, o professor ele tem que ter em mente toda a ação e de que forma isso pode ir contribuindo com o aluno dentro desse processo. Trabalhando, tentando desenvolver novas ações. A seleção de material é muito importante para o aluno, até porque quando a gente trabalha a sala de aula invertida, o primeiro passo do aluno é o recebimento de um material, né, de estudo. Então, essa seleção de material, esse rigor de trabalhar e selecionar esses materiais é muito importante. E isso é um trabalho, assim, árduo para o professor, até porque ele tem que fazer uma seleção de vários materiais que possam fazer essa contribuição dentro de sala de aula, né? Principalmente do conteúdo a ser trabalhado. E principalmente quando a gente trata-se do conteúdo de matemática a ser trabalhado com essas questões. Depois eu vou até mostrar para vocês, quando a gente fala de sala de aula invertida, trabalhando para o conteúdo matemático, vocês podem, vamos verificar que não tem muita coisa publicada nessa área. Eu vou até mostrar para vocês, em 2017 eu tive um artigo publicado com uma aluna de graduação, que o foco dela foi sala de aula invertida. Então nós fizemos uma revisão sistemática, ou adaptamos algumas etapas da revisão sistemática, para tentar identificar o que estava sendo produzido de sala de aula invertida para o ensino da matemática. Em 2017, quando a gente pensa que a sala de aula invertida ela teve mais ou menos como início de 2009, com o up desse termo, nós encontramos um trabalho no Brasil sobre essa temática. Então, para vocês verem, nas bases que nós fizemos a busca, né? Então, vocês verem que ainda, mesmo sendo uma temática em voga por trabalhar com as tecnologias, ainda não está sendo muito explorada para a área de matemática, conforme esses dados que a gente foi levantando, e eu vou trazer isso para vocês. Até eu falei para o William que vocês estão recebendo assim, informações fresquinhas, porque eu fui fazendo uma revisão aqui para tentar identificar o que nós tínhamos aí de sala de aula invertida, ou flipped classroom, independente daí do termo que você está utilizando, sobre áreas gerais e para o ensino da matemática. Então, vocês vão ter aí uma noção geral de quais são a quantidade de trabalhos que nós estamos tendo sobre a temática e as bases de dados que nós estamos procurando. Acho que alguém está com o microfone aberto, não sei se querem falar alguma coisa. Ó, no momento em que eu falo da metodologia ativa que vem como protagonista o aluno, a gente também traz um pouquinho sobre modelos híbridos,
que Moran aborda, que os modelos híbridos se destacam pelo quê? Flexibilidade, a mistura e compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem todo o processo ativo. Então, essa mistura e toda essa flexibilidade de utilizar vários materiais dentro desse processo, isso é muito válido. Então, dentro dessas metodologias ativas, que são estratégias de ensino, que tem essa participação efetiva do aluno, de forma o quê? Flexível, interligada e híbrida. Então, quando a gente trabalha essa questão da metodologia ativa dentro do mundo conectado e digital, expressam-se por quê? Por modelos de ensino híbrido. Quando trabalhamos esse modelo de ensino híbrido, a gente vem em mente o quê? Sala de aula invertida, que é do foco da nossa fala hoje. Então, a sala de aula invertida, o Flipped Classroom, Flipped Classroom foi bem no início, quando começou as pesquisas aqui no Brasil, que eu acho que o povo trouxe internacionalmente essa fala, e ficou ainda. Por isso que quando a gente faz buscas sobre a temática, sempre tentam focar esses dois termos. Sala de aula invertida e Flipped Classroom. Vocês vão ver que vão vir resultados diferentes e pesquisas diferentes mesmo no Brasil, por utilizarem termos diferentes nesse decorrer. Então, quem tiver interesse em trabalhar com essa temática, fazer uma revisão em diversas bases de dados aí, sempre utilize esses dois termos em conjunto, tá? Porque eu acho que é isso, vocês vão verificar que virão resultados diferentes e com abordagens diferentes aí no seu contexto. Falando um pouquinho ainda sobre a nossa sala de aula invertida, eu tive como base aqui para fazer a fala de vocês o livro do Bergman e do Sanz, que é a sala de aula invertida, uma metodologia ativa para aprendizagem, tá? Então, eu só trouxe um pouquinho, assim, o contexto histórico que eles abordam no livro, como começou. Eles até deixam claro que esse método, às vezes, já era utilizado anteriormente, porém, o termo de método de sala de aula invertida é que foram trazendo nesse contexto. Então, isso iniciou-se lá em 2007, 2008, que nasce a sala de aula invertida. Eles utilizaram nessa abordagem qual era o instrumento tecnológico que eles fizeram? Foi a gravação de aulas para conteúdos de química. Então, esses alunos assistiam esses vídeos em casa, por isso que fazia a inversão, eles estudavam conteúdo e depois faziam a discussão e a colaboração na sala de aula, fazendo esse inverso do que a gente trabalha com a sala de aula normal, né, que a gente considera. E eu gosto bastante desse conceito de sala de aula invertida deles, que eu acho que engloba realmente o que seja essa sala de aula invertida. Por quê? O conceito de sala de aula invertida é o seguinte: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa. O que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula. Então, a gente faz essa proposição de inversões de ações. Então, quando a gente pensa em trabalhar, por isso que eu falei inicialmente com vocês, quando a gente pensa em utilização da sala de aula invertida, o trabalho é árduo do professor, porque o levantamento de materiais, porque é diferente de quando a gente está trabalhando em sala de aula, que a gente está juntamente com os alunos e fazendo essa comunicação, e a gente consegue identificar a expressão do aluno, caso ele não vai reconhecendo, não vai conseguindo ter esse entendimento do conteúdo. Quando a gente manda o material, a gente não tem essa percepção. Por isso que a seleção do material, quando a gente trabalha na sala de aula invertida, é muito importante para o professor fazer essa seleção. Então, quando a gente tenta fazer a inserção da sala de aula invertida dentro do nosso contexto, da nossa disciplina, a seleção desse material é muito importante. Então, a revisão do material é de grande abordagem pelo professor, porque tem que fazer uma revisão para ver se consegue contemplar todas aquelas ações. Mandar outros materiais além do conteúdo, pode mandar vídeos, você pode mandar outras estratégias de
para ser trabalhada. Então, esse mapeamento de materiais, ele é bem rígido pelo professor. Por isso que quando a gente trabalha a metodologia, ele é um processo sistemático, né? Porque você tem esse reconhecimento de seleção de materiais pelo professor, a disponibilidade de tirar dúvidas sobre esse material e tentar utilizar outros mecanismos de trabalho para fazer a validação ou análise do material em sala de aula, quando faz o processo de inversão. Então, quando o aluno vem, porque o conhecimento ele já diz que já vem com esse material que você encaminhou, com as discussões que já foram sendo feitas. Então, você pode trabalhar outras estratégias no momento que ele entra em sala de aula. Então, no momento em que ele está presente em sala de aula, ou agora virtualmente, que a gente pode trabalhar também em forma de Meet, ou outras ferramentas que a gente pode fazer esse processo de inversão, trabalhar outras estratégias que venham a complementar todo aquele conteúdo que foi trabalhado. Então, essa sistematização de materiais, de procedimentos, de escolha, isso é muito importante pelo professor. Então, mesmo o sala de aula invertida ou outra metodologia sendo foco o aluno, o professor é grande responsável aí pela boa execução desse trabalho. Então, quando eu falo em sala de aula invertida, que é esse processo de inversão de trabalho, o que era feito em sala de aula é feito em casa, o que era feito em casa agora é feito em sala de aula, eu vou trazer para vocês algumas pesquisas que falam sobre essa temática e para vocês verificarem a carência dessa temática no nosso contexto brasileiro ainda. Então, eu fiz buscas, até falo porque ele está fresquinho, porque eu tentei fazer uma atualização hoje, que é quando a gente trabalha com o periódico CAP, sempre tem outras inserções, porque sempre tem edições novas sendo publicadas. Fiz buscas utilizando strings de sala de aula invertida, flipped classroom, fiz uma conexão aí de string sala de aula invertida, trabalhando conector aí com matemática, para ver o que realmente vinha de cursos de matemática. Quantas pesquisas tinham sobre sala de aula invertida utilizando a matemática no Brasil. Então, para vocês terem uma noção, pesquisas no Brasil sobre a temática iniciou-se em 2000. A gente consegue encontrar nessas bases que eu procurei. Lógico que tem outras bases aí para ser trabalhadas, mas nessas 3 bases que eu fiz a pesquisa para mostrar para vocês inicialmente, pesquisas iniciou em 2014, teses e dissertações, e 2013 com periódicos. Então, quando a gente vê esse contexto, eles são praticamente 7 anos de pesquisa, e vocês vão ver que o volume de dados não são tão grandes assim nesse contexto. A primeira pesquisa que eu fiz foi sobre sala de aula invertida dentro do banco de teses e dissertações do IBICT. Eu fiz dentro do banco de teses e dissertações do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Essa pesquisa foi realizada, eu terminei de fazer uma atualização nela ontem. Então, trabalhando somente com a sala de aula invertida, utilizando trabalhos que tem no título sala de aula invertida, utilizando a opção deles de pesquisa avançada, vieram 29 resultados. Desses 29 resultados, 25 são dissertações e 4 teses. Áreas que foram trabalhadas a sala de aula invertida, eu coloquei áreas em geral, pessoal, porque eu só olhei a área que estava sendo trabalhada no título, tá? Talvez se você podia ter algum conteúdo dentro da área de biologia ou dentro da área de física, que daí eu não fiz esse contexto de mapeamento. Daí eu fiz a inserção deles tudo dentro de diversos, tá? Então pode ocasionar quando vocês fizerem uma outra busca aí, que encontrem outras temáticas dentro de cada área, mas isso eu não consegui para vocês fazer esse mapeamento. Mas será feito no artigo depois, futuramente. Então, dentro da área de matemática, são 6 trabalhos. Dentro da área de inglês, 2 trabalhos. Física, 3. História, 3. Biologia, 1 e diversos, 14.
Então, quando eu falo diversos, você encontra dentro do curso de pedagogia, ou dentro do curso, ou outros contextos de curso, utilizando a sala de aula invertida em cursos técnicos. Então, a gente tem todas essas outras abordagens aí sendo trabalhadas. Utilizando o Flipped Classroom, para vocês verem como diminui um pouco. Porque a maioria desses trabalhos do Flipped Classroom é quando foi lá no início. Então, você tem trabalhos aí a partir de 2015, mas uma grande concentração aí utilizando. E vocês verifiquem que a temática de áreas, ela é diferente. Então, muitas vezes, que nem eu tentei, na computação, que veio um retorno maior aí, que são dois trabalhos, ele utilizou como título, em vez de utilizar a sala de aula invertida, utilizou o Flipped Classroom. Não sei se é por causa da área, ou eles fizeram um mapeamento e encontraram maiores trabalhos com Flipped Classroom. Não consegui, porque eu não fiz a leitura geral para ver o porquê que eles utilizaram essa temática. Às vezes nem utilizam, e eles utilizam daí a palavra por achar interessante trabalhar com Flipped ao invés de sala de aula invertida. Então, esse resultado também eu atualizei ontem para vocês, então tá de 9 de junho, então ele é fresquinho aí, então vocês podem verificar que não teve muito trabalho. E esses trabalhos, eles não são iguais, tá? Os que apareceram lá nos 29. Quando eu faço a string fazendo conector end, para ver o que vinha de trabalho utilizando sala de aula invertida e Flipped Classroom, que às vezes eles conseguem colocar esses dois termos dentro do título, não retornou nenhum trabalho dentro do trabalho de tese e dissertações, tá? Dentro do banco de tese e dissertações da CAPES, e também eu não fiz, porque quando a gente fala tese, dissertações, CAPES e BICTs, o algoritmo, eles podem trazer os mesmos trabalhos, tá? Então, eu também não consegui fazer esse reconhecimento de mapeamento para ver se vieram os mesmos trabalhos. Mas vocês podem verificar que no tese e dissertações veio um contexto aí um pouco maior dentro do banco de 10 dissertações da CAPES. E quando a gente faz a busca dentro do banco de 10 dissertações, a gente não tem a opção de avançado. Então, você tem que colocar o contexto da palavra no item geral de busca deles. Então, no momento em que eu coloquei sala de aula invertida, retornou para mim 90 resultados de trabalhos que iniciaram em 2015, nas seguintes áreas do conhecimento, porque daí dentro do banco de 10 dissertações da CAPES, ele já faz esse mapeamento para você por áreas. Então, esses resultados de áreas são retirados lá da base de busca deles. Então, são 37 trabalhos multidisciplinar, 19 dentro da exatas, 15 da humanas, sociais aplicadas 9 e linguística 6. Vocês viram que já teve uma diferenciação aí de áreas a serem trabalhadas, tá? Quando eu trabalho Flipped Classroom, também pesquisas iniciando lá de 2015, vieram 71 trabalhos. 23 multidisciplinar, 16 da exatas, 15 da humanas, 6 das sociais aplicadas e 4 da linguística. Vocês viram que nenhum bateu, né? Então, provavelmente são trabalhos diferentes, utilizando terminologias diferentes. Talvez tenha algum ou outro aí que façam essa conexão do mesmo trabalho por utilizar, mas talvez venham complementos ou os mesmos trabalhos. Daí esse mapeamento nós precisamos fazer isso posteriormente. Agora, trabalhando dentro do periódico CAPES, eu pensei, se o pessoal defendeu os trabalhos começou em 2015, que tem trabalhos defendidos, então, talvez nós tenhamos trabalhos mais 2012, 2013, até porque a gente vai fazendo os levantamentos durante a dissertação e vai fazendo as publicações, né? Mas apareceu do mesmo tempo, ó, desde 2014 iniciou as publicações dentro do periódico portal da CAPES. Então, utilizando a string e a palavra-chave sala de aula invertida, eu tive um retorno aí de 21 resultados, com áreas diversas 13, matemática 3 trabalhos,
de artigos publicados, na área de inglês 3, na área de física 1 e na área de química 1. Vocês veem, ó, que para a área de matemática, ainda temos poucos trabalhos sobre sala de aula invertida utilizando o portal de periódico CAPES. Se você fizer um mapeamento por extrato de revistas ou fazer uma questão um pouco mais manual, talvez vocês encontrem mais, porque o periódico CAPES, ele só busca as revistas que estão indexadas, né? Às vezes alguma revista nova que ainda não tem qualis e não está indexada, talvez não venha um retorno aí para o periódico CAPES. Talvez essa outra mobilidade aí de fazer essa busca, vocês encontrem mais pesquisas, até porque agora está sendo uma temática bem envolvente aí na área. Quando eu faço a conexão eu nem fiz busca pela Flipped Classroom, porque como nós tivemos poucos trabalhos, então acho que compensou eu fazer uma busca um pouco maior aí, o investimento na sala de aula invertida. Então, quando eu fiz aqui sala de aula invertida em matemática, fazendo essa string de busca, eu encontrei 3 resultados a partir de 2017. E esses 3 resultados, um eu já sabia, que era o do primeiro resultado que eu tive, que eu fiz o processo de inclusão dentro da minha revisão sistemática. Depois eu vou passar, porque depois ele aparece um pouco detalhado. Daí tem o meu artigo que foi feito, meu e da minha aluna, que foi feita a revisão sobre tentar identificar o que tem de revisão sistemática, e um artigo que saiu posteriormente, que é do Carlonei, lá da Universidade da UFAL, de Alagoas. Então, o artigo que eu fiz a abordagem, ele se vocês quiserem ter interesse depois em fazer uma leitura um pouco mais profunda sobre a sala de aula invertida, ele aborda a sala de aula invertida, possíveis aproximações para o ensino da matemática. Ele foi publicado na revista Tema. Foi em 2017, eu acho, 2018, deixa eu ver. 2018. Mas a pesquisa ela foi feita em 2017. Então, dentro dessa, o único artigo encontrado que foi feito análise foi sala de aula invertida, análise de uma experiência na disciplina de cálculo 1, da Pavanello e do Lima, que foi publicado no Bolema em 2017. Ele fala um pouco sobre o contexto do uso desse método, da metodologia da sala de aula invertida dentro dessa disciplina de cálculo diferencial integral. E depois tem do Carlonei, que foi publicado na revista Prática Docente, foi em junho de 2018. Sala de aula invertida nas aulas de matemática, na formação do pedagogo em tempos de cybercultura. Esse artigo ele não entrou no escopo da minha revisão sistemática, porque ele foi publicado depois que eu fiz a revisão. Então, a revisão, o critério de inclusão que eu fiz para essa revisão, ele teve-se como proposta somente esse primeiro da Pavanello, que foi publicado em agosto de 2017. Que a revisão dessa minha aluna terminou em novembro de 2017. Então, é por isso que houve essa inclusão. Então, pessoal, acho que vale a pena nós, professores ou estudantes de matemática ou de outros cursos, a pensar de que forma que eu posso trabalhar essa sala de aula invertida dentro do meu contexto escolar. Como que eu posso trabalhar estratégias de inversão ou de inserção de novos métodos ou de novas ferramentas dentro de sala de aula. Então, a gente sempre, eu, professor, temos que ter esse questionamento. Será que esse material que eu estou desenvolvendo para o meu aluno, ou esse material que eu selecionei para o meu aluno, dá conta do conteúdo a ser trabalhado? De que forma eu posso trabalhar esse conteúdo? No momento em que ele fazer esse retorno, fazer essa invertida de aula, quando ele for trabalhar com esse contexto na prática ou fazer as atividades, quais outras ferramentas eu posso trabalhar para contribuir? Então, esses questionamentos, nós professores ou quem for fazer a inserção, tem que estar em constante trabalho. E quando a gente fala esse constante trabalho, essa rigidez e
esquema de tentar preparar a aula utilizando a sala de aula invertida, ela é de muita responsabilidade, porque não é só inserir o material, você tem que ter um contexto aí de trabalho, de preocupação de que forma esse material vai chegar às mãos dos alunos. E de que forma eu posso trabalhar esse material a fim de contribuir com todo esse processo, tanto de ensino, quanto desse processo de aprendizagem. Então, quando eu falo o uso das tecnologias, eu sempre penso nessas duas vertentes, ensino e aprendizagem. Por quê? Porque a gente, no momento que está ensinando, a gente prevê ou pensa que quando a gente trabalha em sistematizações, é pensar todas as ações que eu posso trabalhar. Vou preparar esse material, e nem sei se era para responder agora, mas foi o que apareceu aqui no chat, então eu já vou respondendo para você, porque daí eu já faço um contexto de finalização aqui. Posso trabalhar essas são as bases, tá? Que eu trabalhei. Eu vou deixando aqui o meu contato. Então, essa sistematização, o que eu penso é a gente estruturar a aula, pensar no material a ser trabalhado, de que forma esse material vai chegar na mão do aluno, como eu posso auxiliar esse aluno no decorrer dessa primeira leitura, quais estratégias que eu vou utilizar no momento que o aluno voltar a trabalhar com essa questão em sala de aula. Então, essas reflexões de sistematização que a gente tem que ter em mente a se trabalhar em sala de aula. Então, quando a gente vê lá no início, que eu vou trazer para vocês, ó, a fala do Moran, que eu gosto bastante, quando a gente aponta metodologias ativas, ó, que dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com a orientação do professor. Vocês veem aí que está tudo interligado, né? Tanto o professor quanto o aluno, todas essas ações, elas vão criando aí procedimentos para a gente ter uma ação direta, uma ação participativa, uma ação reflexiva do aluno em todas as etapas desse processo de trabalho que nós estamos criando com essas metodologias. Então, ó, voltando aqui um pouquinho no Moran, quando aborda os modelos híbridos destacam pela flexibilidade, mistura e compartilhamento de espaços, tempo, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem todo o processo ativo. Fechando que a sala de aula invertida é nada mais que tradicionalmente o que é tradicionalmente feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula. Essa inversão de ações a gente tem que ter como mente como a gente fosse trabalhando, porém de forma inversa, porém de responsabilidade e de tentativa de criar novas ações dentro desse processo. Acho que é isso que o professor, ao utilizar a tecnologia, ele tem que ter em mente, não só a metodologia ativa, ou a sala de aula invertida, ou EAD, ou modo remoto. O que nós temos que ter em mente é a seleção do material, de que forma esse material vai chegar nas mãos dos alunos, como esse material vai auxiliar nesse conteúdo e como o professor vai auxiliar todos nesse contexto. E como a gente vai poder trabalhar isso de forma a experimentar todas essas ações dentro desse processo e dentro desse contexto de aprendizagem. Eu acho que a minha fala é mais ou menos isso. É mais para a gente criar aí um pensamento crítico de que forma que a gente pode trabalhar essas tecnologias e de que forma a tecnologia vem auxiliar dentro desse processo. É isso aí. Bom, obrigado, João, pela fala. Eu vou fazer a primeira pergunta e depois a gente abre para os demais. Tá, o chat eu só consegui ver uma, o restante eu não vi, tá? Se você quiser fazer um contexto.
Só veio a segunda agora da professora Patrícia. Bom, professor, como você colocou na fala apresentada, né, a área de sala de aula invertida carece de alguns trabalhos, né? A gente não encontra muito quando a gente vai para as revistas, para as teses e dissertações, a gente não encontra muito material. Então, fica um pouco mais difícil nos embasarmos para desenvolver a sala de aula invertida. Então, a área carece aí um pouco desses materiais, tendo em vista que a maior parte deles, né, ainda está em língua inglesa. E dificulta para a gente... Vocês. Só interrompendo um pouquinho, William, é que eu não coloquei aqui. Mas quando a gente coloca Flipped Classroom em inglês, ele aborda, acho que 950 trabalhos, tá? Quando a gente trabalha os artigos em inglês. Não me recordo bem o número exato. É que eu não trouxe aqui para vocês. Certo. Mas, quando a gente trabalha, daí faz a seleção de artigos em português, ele retorna 4 trabalhos. Então, quando a gente fala, né, sala de aula invertida fora, a gente tem bastante materiais, tá? Então, a gente tem bastante pesquisas aí, contexto internacional aí de pesquisa. Bastante trabalho. Eu já olhei para poder desenvolver em sala de aula com matemática, né, e encontrei bem pouco mesmo. Inclusive, o único de matemática do superior foi aquele de cálculo que você tinha apresentado. Então, fica mais complicado para a gente por estar numa língua inglesa e dificultar essa pesquisa, né. Aí, você acabou falando durante a fala, né, algumas etapas que exigem a sala de aula invertida. Eu sei que não existe receita, né, nada pronto, mas tentando fazer uma articulação com a educação básica, com a gente, não só com a educação básica, mas com a realidade que nós estamos vivendo hoje, sobre ter que ir para frente do computador, montar uma aula, e do outro lado está o aluno lá fazendo, enfim, não só a tarefa dele de casa, mas outras atividades que talvez desmotive ele um pouco a estudar. Como você sugere fazer essa integração hoje, talvez de sala de aula invertida, ou mesmo a gente fugindo um pouquinho da teoria, fazer essa integração hoje, diante desse nosso cenário que a gente está vivendo, utilizar o computador para ensinar virtualmente, como é que seria as fases ou etapas? A primeira coisa que você colocou foi que o professor tem que selecionar os materiais, né? Essa é a primeira fase. Ou desenvolver, né? Então, nem sei se nesse momento nosso a gente pode trabalhar com o que seja realmente a sala de aula invertida ou a gente adaptar ações, né? Porque você sabe que o professor ele vai adaptando conforme o contexto aí do seu trabalho. Eu vou falar da experiência que eu estou tendo tanto com alunos da graduação quanto do mestrado. A seleção do material, nesse primeiro momento, é muito importante. Por quê? O professor tem que ver e reorganizar de que forma esse material está vindo auxiliar. Num primeiro momento, eu passei um material para os alunos, eu acho que a linguagem ele estava um pouco mais robusta para a temática, a gente sempre tem que pensar no perfil do aluno, o contexto do aluno, eles já tiveram maior dificuldade de entendimento. Então, daí, na segunda vez que eu encaminhei um material, eu peguei uma linguagem um pouco mais fácil de se entender, tentando fazer essa seleção de materiais, de artigos, ou de... a gente pode... Que tipo de material foi esse, João? Que tipo de material foi? Então, eu trabalhei conceitos, realmente o conceito peguei do livro, tentei articular com questões práticas. Nós temos aí dentro do EduCapes, vários materiais desenvolvidos pelos mestrados profissionais que podem auxiliar aí nesse contexto para o professor. A gente tem vários softwares gratuitos que pode trabalhar com essas questões para eles irem validando. Você fazer essa articulação, tentar identificar o perfil do aluno com o material, porque nós, professor, quando entra em sala de aula, mais ou menos vai identificando, né? O perfil do aluno, de que forma, dependendo da turma, você trabalha um pouco mais
com materiais mais intensificando o conteúdo, outros a gente tem que ir trabalhando um pouco mais na prática e fazendo essa integração. Então, essas ações o professor ele tem que tomar cuidado. Então, tanto o conceito, que eu acho que é muito importante ter que passar para o aluno, a seleção desses materiais e exercícios, eu acho que o professor, desde que sejam materiais e exercícios de confiança, né, de pegar materiais que sejam realmente científicos a serem trabalhados. Eu acho que essas possibilidades de esse monte de materiais e produtos educacionais que estão sendo desenvolvidos pelos mestrados profissionais está sendo de grande ajuda dentro desse contexto, porque você consegue contextualizar também com aluno e professor. Então, essas ações que você, professor, tem que ter como base aí de levantamento. Porque você faz esse levantamento de material. Eu descobri que o material estava sendo um pouco mais robusto aí de informação, porque no momento que eu passei e eles começaram a estudar, eu não parava de receber o WhatsApp. Então, aí eu fui pensando, eu acho que o material estava porque ele não entendeu o que estava falando o autor, o que estava falando naquela linha. Então, eram assim, questionamentos que não era só de um aluno, era de vários alunos. Então, talvez naquele momento, aquele material, ele deveria ter sido... eu deveria ter trabalhado com materiais, vários outros materiais que dessem um melhor entendimento daquele conteúdo. Então, essa mobilidade que o professor tem que ter aí nesse primeiro momento, que eu acho que é a seleção do material, ela é muito importante. E depois tentando fazer vinculação aí com outros métodos que podem ser trabalhados. Está trabalhando algum conceito de matemática? Tenta ver se tem algum software gratuito aí, etapas que podem fazer essa contextualização juntamente. Veja se tem vídeos que seja interessante para o aluno contextualizar aquela questão. Tem várias palestras aí sendo disponibilizadas de conteúdos aí de forma magnífica que ele consegue contextualizar essas questões. Então, essa mobilidade aí de pesquisas e relações de materiais, ela é muito importante nesse primeiro contexto aí de sala de aula. Nem é de sala de aula invertida, talvez. A sala de aula remota ou a sala de aula que você vai utilizar normalmente. A gente acaba fazendo uma adaptação do que é sala de aula invertida, né, para esses momentos. Professor Alex, tem pergunta? É igual quando a gente trabalha com revisão sistemática. Porque quando trabalha com revisão sistemática, você tem aí protocolos que tem que seguir. Às vezes você não consegue seguir todos aqueles protocolos, mas você faz uma adaptação, né, para o seu contexto. Então, isso é muito interessante para o professor pensar, né? Temos algumas perguntas ali no chat, eu acho que o professor pode responder. Eu só vou fazer eu também fiz algumas perguntas ali, professor, depois a gente pode, mas eu vou deixar o pessoal, o William ler, a Patrícia mesmo fez uma questão ali, e depois eu vou lhe perguntar algumas coisas também que eu coloquei a respeito de algumas dúvidas que eu tenho. Porém, uma fala me chamou a atenção antes de eu passar para o William ler a pergunta da Patrícia, ou a Patrícia mesmo pode fazer a pergunta. A questão do seguinte, professor, no momento em que eu entendo a sala de aula invertida como sendo o inverso do que acontece na sala de aula, como o senhor leu aquela definição, né? A sala de aula agora passa a ser o que era em casa, e o que era em casa passa a ser a sala de aula. Eu não posso também pensar que eu estou só invertendo um ensino tradicional de uma maneira diferente de vê-lo? Então, aí vai a minha opinião, tá? O que eu penso as estratégias que você vai utilizar nesse contexto, né, Alex? Porque você pode, mas o intuito é fazer essa troca mesmo, né? Então, tentar achar outras metodologias que você consiga fazer essa vinculação. Então, no momento que você passa esse material de trabalho, que ele ia fazer em sala de aula, que passa para casa, essa seleção de materiais ela é um pouco diferenciada, né? Então, é por isso que você não está lá olhando para o aluno para ver qual é a dificuldade que ele está tendo. Então, você, professor, tem que já ir pensando se aquele material vai contribuir com aquele conteúdo a ser trabalhado.
Então, essas ações de inversão e os métodos que você vai sendo trabalhado, você vai tendo essas outras características que você mesmo, professor, pode ir trazendo para a sala de aula, né? Às vezes você, professor, poderia trabalhar sem ser inversão e trabalhar todas essas metodologias. Só não vai fazer essa troca de o conceito base sendo trabalhado em casa e depois fazer a articulação na sala de aula, né? Claro. Essa pergunta do Alex é interessante, né? Porque a gente pensa, se a gente só inverter a sala de aula, a gente está contemplando o que diz a metodologia, sala de aula invertida, né? Mas se eu apenas inverter a sala de aula, ela vai acabar ficando tradicional. Por isso, a questão de buscar outras metodologias, outros materiais. Porque você tem outras ferramentas, né, para se trabalhar dentro de sala de aula. O primeiro passo deles, você viu que lá em 2007 eles começaram a trabalhar vídeo. E eles conseguiram verificar que com o vídeo houve uma interação. No momento que chegava na sala de aula tradicional, a interação de questionamentos, perguntas, elas eram mais... Até para título de conhecimento do pessoal, existe um site chamado PET, P-H-E-T, PET Colorado, que ele é um site de simulação. A área das exatas é mais contemplada lá, mas dá para fazer muita coisa, pedir para o aluno fazer em casa, né, e depois vir com as dúvidas. Por exemplo, se fosse num curso de anatomia ou de, sei lá, de veterinária, alguma coisa assim, lá nesse PET, é um laboratório virtual, é possível abrir animais usando bisturi, enfim, várias ferramentas que a gente talvez não poderia fazer com os alunos hoje de verdade, né, colocar a mão na massa ali. A gente não teria como abrir, por exemplo, um ratinho, mas lá nesse PET é possível fazer isso, você consegue com bisturi ali abrir um ratinho e ver a parte de dentro dele ali, toda a anatomia, né, então acho que disponibilizar isso para o aluno pode, a professora Carla está falando que ela usa esse simulador, eu usei algumas vezes também, e os alunos gostam bastante, né. A professora Patrícia, ela colocou ali uma pergunta e eu gostaria que ela fizesse a fala dela e perguntasse. E a Patrícia não achei. Oi. Desculpa. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá bem, professor. A minha pergunta tá mais ligada no sentido, assim, hoje nós temos, de forma maciça, um método ainda tradicional de ensino e de aprendizagem. Então, nós temos o aluno passivo e o professor que transmite o conteúdo. Minha pergunta é, como é que eu passo... Eu tô com meu bebê no colo, tá? Fica tranquilo. Como é que eu passo para uma metodologia ativa, sugerindo o aluno ativo nessa aprendizagem, se ele é passivo? Como é que eu me vejo assim, impondo essa responsabilidade ao aluno? E muitas vezes a gente propõe uma metodologia como a sala de aula invertida e a gente não tem o retorno interessante que ela tivesse do aluno ir atrás, compreender, ter dúvidas. Tá? Então, eu só perguntei para o senhor se o senhor já tem uma experiência bem sucedida de trabalhar com a sala de aula invertida, mesmo no ensino superior, que nos relatasse, assim, o senhor coloca essa sistematização de ações, como é que o senhor fez essa sistematização para alcançar os seus objetivos, onde o aluno realmente conseguisse se organizar sem o professor, compreender o tema proposto e chegar na sala de aula para discutir, para compreender, para que realmente o professor, no ambiente de sala de aula, no ambiente presencial, consiga enriquecer e mediar um conhecimento. Você sabe que respondendo essa pergunta, Patrícia, eu tive um caso ano passado. Dentro da disciplina de tecnologia, eu trabalhei esse conteúdo eu fiz os alunos montarem grupos e cada um ficou responsável em trabalhar um determinado conteúdo. Então, o grupo terminou um X conteúdo matemático lá, então houve uma interação, eles desenvolveram materiais, e eu vou falar porque nós temos alunos lá bem tímidos que dificilmente você consegue conversar com esses alunos. O William
não sei se ele conheceu a turma, mas nós temos vários alunos que eles são, assim, tímidos em trabalhar, eles nem abrem, nem conversam em sala de aula. Então, o grupo começou com o conteúdo, e daí montar o grupo de WhatsApp para tirar essas dúvidas. E daí, no momento que voltou para a sala de aula, na época, trabalhando presencialmente, eles fizeram várias estratégias para trabalhar aquele conteúdo. Então, um grupo, daí o próprio grupo dividiu os alunos em 2, 3 alunos, cada um ficou responsável de desenvolver os exercícios em ferramentas diferentes. Um utilizou um software, o outro tentou utilizar um vídeo, fazendo a explicação, e o outro utilizou manual mesmo, fazendo atividades manuais. Então, um aluno foi auxiliando o outro. Então, essa interação, por isso que até um momento que eles falam que esse processo de colaboração, ele é muito importante, porque um aluno foi auxiliando o outro a tentar responder, porque daí eles rodavam, né? Um terminou uma atividade utilizando uma ferramenta, o outro grupo foi para outra atividade, então todos tiveram a oportunidade de trabalhar todas as ferramentas. Então, um grupo foi auxiliando o outro, e o próprio grupo, um foi interagindo com o outro. Então, essa interação, eu acho que foi bastante benéfica aí no momento que você fala na aluno um pouco menos ativo, porque ele se torna ativo. Porque em algum momento ele vai ter que fazer esse processo dentro de comunicação, de tentar trabalhar junto. Então, acho que isso que foi bem válido aí na utilização dessa equipe do ano passado. Eu falo porque eu sei porque foi uma turma que nós temos de alunos bem tímidos, então eu consegui vislumbrar essa questão de colaboração entre esses alunos. Então, o que não era muito ativo, ficou ativo nesse processo. Professora Maria Cecília? Não sei se eu respondi, Patrícia, desculpa. Posso perguntar? A Patrícia já tirou as dúvidas dela. Tá, então, parabéns pela sua fala, professor João. Eu esperava que fosse mesmo um sucesso. Mas tem algumas questões, tá? A primeira delas é a seguinte: eu entendi que o seu trabalho é forte na revisão sistemática, na elaboração ou na pesquisa de material para a sala de aula invertida. O que eu penso assim, eu tenho visto os alunos me pedindo, professora, dá para a gente assistir o vídeo da aula de cálculo do professor fulano de tal, então, assim, eles vêm com muitas sugestões, né, nesse momento, especificamente eu estou falando nesse momento de pandemia, né, que eu procuro dar aula, assim, para eles, compartilhando a sala de aula virtual do Moodle. Então, eu compartilho a tela do PDF, não dá para fazer muita coisa, né, a gente coloca material, mas eu fico perguntando essa questão da pesquisa de materiais, como se dá a validação desse material, professor João? Porque a grande crítica à pesquisa qualitativa, eu creio que eu uso análises qualitativas, eu creio que você também nas suas pesquisas, então, a questão da validade, da fidedignidade, né? Porque o material instrucional vai implicar diretamente no tipo de ocorrência de aprendizagem do aluno, né? Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer a outra e vou parar de falar, tá? A segunda pergunta, professor, como você avalia a aprendizagem dos seus alunos a partir dessa metodologia de ensino? Qual é o feedback em termos da construção cognitiva deles? Então, são essas duas perguntas. Não sei se eu consigo responder as duas de forma clara, mas, assim, foi perfeito. Acho que a seleção do material acho que é de suma importância porque os alunos vêm mesmo, eles vêm com aqueles livros.
um monte de vídeo. Daí, o que a gente pensa é tentar sempre... porque nós temos várias grandes universidades aí que estão disponibilizando vídeos. Então, e vale a pena o professor também fazer uma pré-análise desse vídeo para ver se está em contexto, porque o que eu penso será que aquela linguagem que o professor está falando vai dar o acesso ao meu aluno? Porque dependendo do tipo de linguagem que está sendo trabalhada, ela, às vezes, de auxiliar, ela vai dificultar o aluno. É por isso que eu falei que eu tive a alteração de material na primeira aula, porque foi uma linguagem um pouco mais robusta, cientificamente, para se trabalhar, que o aluno da graduação, ele começou a ter dificuldades. Daí, quando eu comecei a receber várias mensagens, eu falei, opa, alguma coisa está diferente, né? Daí, com a mudança dessa abordagem, daí eu consegui trabalhar também materiais científicos, porém, daí com outro tipo de linguagem. Eu acho que acho que essas grandes universidades, ou a própria universidade de professores que dispõem a desenvolver esses vídeos, acho que é de suma importância. Os mestrados profissionais estão auxiliando muito isso. Porque se vocês forem dar uma olhada dentro do EduCapes e procurar os materiais, ou dentro dos próprios programas que sejam profissionais que têm os produtos desenvolvidos, a gente pensa por quê? É um material que foi desenvolvido dentro de uma pesquisa científica, teve a validação de uma banca, você tem aí um parecer de um orientador sobre a temática, então são materiais que você consegue, que você supõe que são trabalhos que dê para se trabalhar dentro de sala de aula, que passou por um processo de análise aí, de preocupação em desenvolver o material. Porque quando a gente começa a desenvolver o material no produto dentro do mestrado, a primeira coisa que eu falo para o aluno, você quer para o aluno ou para o professor? Se for para o aluno, você tem um estilo de linguagem. Se for para o professor, você vai ter um outro estilo de linguagem. Então, essa preocupação no desenvolvimento dos materiais, a gente vai tendo, né? Quem vai para um trabalho científico. E quando a gente fala na avaliação, eu acho que a avaliação é muito difícil, né? Para ver o feedback do aluno. O que eu penso esse material auxiliou nesse contexto, porque quando a gente vai fazendo essa percepção dentro da sala de aula, porque eu fico lá observando eles fazendo todo o processo. Acho que esse processo de interação e colaboração, acho que é de grande auxílio. E quando você vê esse processo dentro de sala de aula, o ganho cognitivo, ou ganho de conhecimento, de alguma forma está tendo, né? Sim. Porque você está desenvolvendo várias variáveis aí dentro do processo, várias ações cognitivas que estão sendo desenvolvidas. Às vezes, não só o conteúdo em si, mas ações de articular essas mobilidades educacionais, ou essa articulação de você ter um processo crítico de escolha de material, porque é isso que a gente pensa no aluno quando a gente vai trabalhar. Quando eu dou essa proposta para eles trabalharem em sala de aula invertida em sala, eu sempre falo, o processo crítico de vocês é muito grande, então a seleção de material é muito grande de vocês. Não é um só analisar, passe para o outro analisar, selecionou, fazem aí uma interlocução, veja se isso está realmente para o contexto do aluno, se dá para trabalhar aquele conteúdo naquele momento, e às vezes você passa um material que é para um semestre, para trabalhar num dia. Daí isso também você tem que ter esse bom senso de se selecionar, ver o perfil, identificar e analisar todo esse processo, né? Eu acho que é esse processo de avaliação e feedback que eu acho que é muito interessante dentro dessa abordagem. Sim. Então, obrigada. O professor Alex fez uma pergunta aqui que eu não sei se eu vou conseguir responder. Potencialmente significativo, daí vai um pouquinho lá para a aprendizagem significativa. Eu não sei se esse contexto do trabalhado, do conhecido, o significativo está no meio aí, se houve ou não. Só falando um pouco... Estou brincando só um pouquinho. Só falando, acho que o professor João esqueceu, mas ele trabalhava há algum tempo muito antes da gente fazer... Tinha um material, né, João? Por exemplo, eu tive o produto da tese.
você gostava de não era um formulário, nem um questionário, mas era um plano, né, para a gente validar por pares, enfim, acho que esse é um método de avaliação também, que você gostava muito e acabou, acho que não comentando, né? É igual a professora Maria falou, Maria Cecília, né? Isso. Esse processo, quando a gente fala em seleção de material, eu falo que o mestrado profissional veio muito contribuir para nós, professores, para alunos, para a sala de aula, por quê? É igual o William falou, eu me preocupo muito quando eu vou desenvolver um produto, porque além do aluno desenvolver as atividades, a gente passa por avaliação de pares, por profissional. Eu sempre penso, vai para a educação básica, passa por profissional da educação básica, porque eles que estão lá na linha de frente com os alunos. Claro. Vai conseguir. Qual que é o feedback desse professor? Feito isso, a gente passa para a validação com o aluno também, porque daí ele vai ver se ele tem essa compreensão total. Feito isso, daí passa por banca, passa por orientador. Então, acho que os produtos oriundos aí dos mestrados profissionais vêm auxiliar bastante. E sabe que tem vários vídeos de grandes universidades aí que eles estão se preocupando muito com essa questão. Então, há bastante vídeos aí que dá para se trabalhar em sala de aula tranquilamente. Eu sou fruto de um mestrado profissional, né? Então, sou muito fã do mestrado profissional. Então, tenho muito a agradecer a ele e acho que é uma boa formação. O professor Pedro tem uma pergunta, ele não colocou no chat, mas se manifestou. Olá, tudo bem? Olá. Bom, professor, minha pergunta vem de encontro a essa fase que a gente está vivendo, né? Então, o que eu sinto é que, bem ou mal, a gente acaba entrando no campo da sala de aula invertida, porque os alunos acabam tendo que, não sei se está claro o áudio, os alunos acabam tendo que, bem ou mal, tomar as rédeas dessa aprendizagem, né? Claro que o professor vai ser o orientador desse processo, mas o que eu percebo, não basta a gente colocar vídeos de professores falando, eles têm que ter eles têm que, bem ou mal, sentir que o professor quer que eles aprendam. Então, o que eu percebi, né, da minha experiência, é que eles querem que tu faça um vídeo, né, que tu esteja ali ativo. Minha pergunta em relação a isso nessa época de pandemia, né, como o senhor descreve uma ação que se enquadra na sala de aula invertida? A gente tem várias plataformas, WhatsApp, Meet, etc., né, que seria o ambiente de aula, seria o lugar onde eu estaria em aula, né, mas como o senhor descreve, então, ou como seria uma adaptação da sala de aula invertida essa época? Olha, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque a gente já retornou na graduação, tá? Então, uma das nossas plataformas é o Meet também, que nem nós estamos trabalhando aqui. Então, eu não tive ainda resultados, porque a gente começou faz praticamente 2 semanas, então eu estou vendo. No mestrado, o contexto ele é bem tranquilo, a gente passa o material para eles, eles fazem a leitura, fazem a discussão. Então, no momento que chega aqui pelo Meet, você tem um resultado maior, porque há uma discussão maior, né, quando a gente fala na pós-graduação. Mas na graduação é igual, acho que a professora Patrícia falou, os alunos eles são mais tímidos. Ainda mais que a minha disciplina são disciplinas do primeiro ano, são alunos que praticamente eles entraram e já entrou nesse processo do remoto, né? Porque houve a paralisação e agora nós estamos voltando no remoto. Então, alunos de ensino médio, no caso. Ensino médio técnico. Então, eu acho que eu não sei se vocês têm essa possibilidade também do ensino médio, de você ter essa colaboração de conversas no momento. Porque quando eu falo da graduação, eu vou ver a experiência que eu tenho, que eu faço encaminhamento dos materiais, faço seleção de materiais, tanto de leitura quanto para assistir, então a gente faz essa seleção, e no momento que eles retornam, que nem tem a discussão aí no decorrer até nós chegarmos no dia da aula, e o Meet vem aí para contribuir mesmo para a gente tirar essas dúvidas, fazer esse processo de colaboração entre os alunos.
e tentando auxiliar o outro nesse contexto de informação. O do ensino médio, se você tiver essa mesma possibilidade, é o mesmo esquema a ser trabalhado. Você tem aí a disponibilização de vários materiais, porque acho que o ensino médio, não sei o de vocês, mas a gente está vendo aqui no Paraná, está tendo um trabalho bem intenso, tanto dos nossos professores quanto dos alunos, e um investimento aí de ação para esses materiais. Então, além dos materiais, está sendo disponibilizado vídeos para trabalhar os conteúdos, e os professores disponibilizam questionários sobre como se fosse um questionário de atividades, sobre a temática trabalhada naquele dia do vídeo. Então, essa interação do professor, aluno, material didático, material tecnológico, está sendo assim, trabalhando de forma tentando complementar o outro. Então, o aluno, além de ter um material para estudo, ele tem a possibilidade de assistir às aulas sobre aquela temática, e o professor fica responsável em trabalhar atividades que venham a complementar aquelas ações. Então, talvez seja uma das possibilidades a ser trabalhada também com o ensino médio. No ensino fundamental, a mesma coisa, o pessoal está trabalhando, desenvolvendo vídeos. Eu sei que a gente tem uma aproximação grande também com o pessoal das séries iniciais, do pessoal do básico. Eles estão trabalhando vídeos, disponibilizando esses vídeos, desenvolvendo materiais que possam ser trabalhados dentro de sala de aula. Professora Valesca? Quer que eu leia a pergunta que eu escrevi? Você escreveu no chat? Escrevi, mas eu posso ler. Vocês acham que os produtos dos mestrados profissionais são suficientemente divulgados nos canais mais adequados para atingir o público que pode utilizá-los? Porque, como tu falasse, né, tem muita coisa produzida e muita coisa boa produzida e validada, né, pelas pesquisas, só que muitos professores não sabem, não conhecem esse material, porque ele está lá dentro de um repositório, né? Não é como um material didático que essas grandes empresas da educação hoje divulgam, e que qualquer coisa que tu vai abrir na internet tem lá a propaganda daquele material, né? Os materiais produzidos nos mestrados profissionais não têm esse alcance de divulgação, né, na minha leitura. Então, como é que vocês acham que isso pode ser melhorado, né? Porque realmente tem muita coisa boa que foi produzida ao longo desses anos nos mestrados profissionais. E agora que vai ter, né, já começaram alguns doutorados profissionais, e a gente espera que tenham mais, eles vão gerar, né, produtos muito qualificados, né, porque são associados à pesquisa, mas eles não chegam a atingir todo o potencial de pessoas que poderiam se valer desses materiais. Você está certa, Valesca, porque cabe daí à universidade tentar fazer as divulgações, né? Porque como nós temos, eu falo da minha experiência, porque como muitos dos nossos alunos, eles são da educação básica, que atuam. Então, os produtos que estão sendo desenvolvidos, eles são aplicados ou em sala de aula ou em cursos de extensão. Por meio desses cursos de extensão, muitos professores da rede, eles fazem a participação. Então, aqui a gente tenta fazer essa divulgação desses materiais. Mas, é igual você falou, se você não faz uma busca aí, sistemática de informações com critérios para escolher base de dados, para você fazer um critério de inclusão, fazer um processo de exclusão, ele é difícil você chegar até os materiais que estão aí disponíveis. Então, acho que não só eu, acho que os outros professores aí, se quiserem me ajudar também, porque é uma pergunta difícil. Eu achei a pergunta da Valesca, me permite, professor João, interromper, muito importante, tá? Eu acho que não são divulgados da forma que deveriam ser divulgados,
Mas eu conheço alguns casos, Valesca, que eles não são divulgados pelos próprios mestrandos que concluem o mestrado profissional. Porque o que se espera do mestrado profissional é que o professor retorne à sua sala de aula com essa ideia, né? Então, eu conheço alguns casos em que isso não ocorre, eu não estou generalizando. Mas o que teria que acontecer, né? O grupo de profissionais do mestrado profissional de cada instituição, como o professor João disse, deveria criar um banco de dados. Por exemplo, na URGS, um banco, né, de publicação desses resultados. Na URGS tem um mestrado profissional que foi iniciado pelo professor Marco Antônio Moreira, agora não tem mais, né? Agora deu uma briga política, assim, e aí não tem mais. E o mestrado profissional em ensino de física, ele gera trabalhos maravilhosos, e estão todos lá, né, na página. Então, todo ano se reúnem os professores da escola, fazem congressos para retomar aquilo ali, então entram novos trabalhos, ou seja, aquela comunicação científica, né, que deve haver e não deve parar. E com relação à questão que a gente está vivendo hoje, quem sabe quantos trabalhos, né, Valesca, foram feitos nesse nível e a gente não conhece. Então, eu acho que o que acontece é que a gente faz muita pesquisa e deixa entre quatro paredes, tá? E vai desmotivando, e aí não divulga. Certo? Eu posso falar? Sim. Eu coordenei, né, na verdade, criei, junto com outros colegas, o mestrado de ensino de línguas aqui da Unipampa, né, agora eu me desvinculei dele para trabalhar só no mestrado acadêmico, mas nesses anos todos, a gente discutiu muito, né, essa questão da divulgação do produto, né, e o ano passado, quando eu ainda era coordenadora e fui no seminário de meio termo lá na CAPES, eles falaram muito dos canais em que são precisos ser ocupados, né, para que as pesquisas cheguem num público mais amplo. Então, uma coisa que eu fico pensando agora, que a gente tem consumido muito mais coisas, né, em redes sociais, em YouTube, né, em outras redes sociais, porque muitas coisas a gente acaba conhecendo porque viu uma divulgação numa rede social, né? Tem Sim. Muitos pesquisadores hoje em dia que têm canais no YouTube. Então, assim, eu me lembro de ter escutado no seminário de meio termo que eles falaram que, por exemplo, todos os programas de pós-graduação tinham que ter todas as redes sociais, né? Os programas tinham que ter e usar. E que os mestrandos, quando terminam o mestrado, algumas universidades já fazem isso, e houve até um edital da CAPES para isso, que eles têm que gravar um vídeo falando de 3, 4, 5 minutos sobre o seu trabalho. Se os programas tiverem isso e essa cultura, né, colocando lá o link de onde está, porque muito dificilmente alguém vai atrás de uma base de dados, mesmo que seja um repositório da URGS. Né? Sim. Hoje em dia, eu baixei vários livros no Pinterest, baixei várias coisas que estão lá, porque existe uma divulgação que circula na comunidade de uma forma mais ampla, né? Então, essas estratégias, assim, que eu acho que tem que ser incorporadas dentro dos currículos dos cursos, né? Disciplina de divulgação científica, por exemplo. Mas quando eu falo, Valesca, da questão de que, às vezes, o professor, o mestre, não divulga o seu resultado, nós temos um sério problema também. Ele esbarra no sistema na escola, né? Na rede de ensino, naquele sistema que tem que cumprir programa, que tem que terminar o conteúdo para o Enem, que tem que fazer prova. Então, quer dizer, né? Isso é altamente desmotivador para o professor também, né? Que, por exemplo, pode ter um trabalho de mestrado profissional que foi feito lá no Nordeste. Sim. Mesmo que ele divulgue lá na escola dele, na comunidade dele, na rede dele,
esse trabalho, dependendo da área do conhecimento, poderia ser usado por um professor aqui de Bagé, né? Sim. Então, eu acho que o canal mais viável para que realmente as pesquisas dessa natureza possam circular seja realmente ser incorporado no currículo dos cursos, disciplinas de divulgação científica. Né? Exatamente. No meu ensino de línguas, os alunos são obrigados, contra crédito para eles darem oficinas sobre o produto que eles desenvolvem. Né? Isso a gente colocou no currículo, então eu acho que se isso for estendido para dentro do currículo, né, em vez dele estar estudando, sei lá, uma disciplina X, isso está na formação do aluno, isso vai ser incorporado com muito mais facilidade, não vai ser uma opção, né? Não é uma opção, é algo que faz parte da sua formação, que ele aprenda a socializar a pesquisa que ele faz. Com certeza. Mas eu acho que os mestrados profissionais, eles estão, acho que, começando a chegar mais perto desses professores. Porque a divulgação dos mestrados profissionais, eles estão assim, começando a estar em alta, né? Então, o pessoal está tendo reconhecimento que estamos desenvolvendo materiais. Se for ver, o mestrado, que nem o nosso aqui, tem praticamente 4 anos de mestrado, então... mesmo sendo os materiais, atinge um determinado público, né? Então, eu acho que esse processo de divulgação, mas eu acho que vocês são certíssimos, eu acho que esse processo tem que ser um pouco mais, assim, intensificado, porque são muitos materiais que são disponíveis. E os nossos professores nessa época, agora que nós estamos todos com esses trabalhos remotos, os professores estão, assim, se dando o máximo, né? Eles estão à procura de materiais, tentando desenvolver novas estratégias. Eu acho que é isso, esse processo crítico que o professor está gerando dentro da sala de aula está sendo muito importante. Sim. Os mestrados profissionais ainda são novinhos, né? Tem que cavalgar bastante ainda para chegar num nível mais, de uma maior divulgação, né? Acho que eles devem ter 15 ou 20 anos, né? O precursor dele foi o Moreira até mesmo. Professora Alex, a professora Maria Cecília queria falar alguma coisa? Não, eu não posso falar, porque senão não paro de falar. Olha, eu também gosto. A gente vai ficando aqui na roda de conversa. Não, mas é a questão, eu me lembrei do questionamento do Alex sobre o material instrucional potencialmente significativo, né? Então, para ele ser potencialmente significativo, ele tem que se relacionar, né, com a estrutura cognitiva do aluno. Ainda tem isso, né, professor João? Tem. Então, primeiro a gente tem que ver a que pé está a estrutura cognitiva dele e depois fazer essa sistematização sua, que eu me interessei muito por isso. Pode falar. E aí a gente tem que aplicar o material. Então, o que eu penso assim é que todo esse material ele tem que apresentar situações para os alunos em nível crescente de complexidade, né? Então, não adianta eu pegar algo assim, né? Se na mente do aluno, se o aluno não tem a estrutura cognitiva pronta para receber, né? É por isso que o papel do professor é muito importante, né? Porque ele reconhece a turma. Ele reconhece todo o potencial que pode se trabalhar, né? Então, dentro da turma, a gente tem diversos fatores aí que a gente vai... Diversos alunos, diferentes ações que vai ter que ser trabalhado e tentar trabalhar todas essas ações em conjunto, né? Para você poder atender a todos. Eu vou fazer uma falinha rápida e depois eu passo para o professor Alex. Essa questão dos mestrados profissionais, né, serem a obrigatoriedade de desenvolver o produto, alguns produtos ainda não contemplam algumas coisas que seriam obrigatoriedade na escola, né, como esqueci a palavra, mas enfim, um trabalho de profissional, perdi. Está na hora do jantar. Eu vi bateção de panela, me deu fome.
Enfim, vou passar para o professor Alex, depois eu retomo o meu raciocínio. Sim. Perdeu até o raciocínio, professor William. Professor, então, para finalizar a minha participação aqui com o senhor, eu gostaria de novamente agradecer a sua participação, né, no nosso projeto de extensão. Acho que vem nos ajudando a compreender melhor esse processo de construção de aprendizagem significativa através de metodologias ativas. E eu só gostaria de fazer uma última pergunta antes de eu fechar minha fala, é o seguinte: a metodologia ativa, ela busca que o aluno seja, né, o protagonista do seu conhecimento durante todo esse processo de construção de saberes ali, e essa troca de saberes entre professor e aluno, com o professor sendo o mediador desse processo. Eu gostaria de saber como se dá o fechamento desse processo na metodologia ativa. Se o aluno, ele precisa ser o construtor desse conhecimento sempre ou lá no final, no fechamento da aula, o professor, ele pode também trabalhar de uma forma mais tradicional para finalizar um processo, para definir um conceito, ou ele precisa ser o mediador durante todo o processo, fazer com que o aluno chegue a formar esse conceito ou uma definição? Esse vai pela minha opinião, tá, Alex? Igual eu falei inicialmente, eu não sou bem um pesquisador da área de sala de aula invertida. Eu gosto de estudar essas questões, porque eu acho que esses meios que podem vir auxiliar tudo dentro desse contexto, eu acho que é válido. Então, eu vou sempre tentando trabalhar essas possibilidades dentro de sala de aula. Finalizando, tendo como finalização a aula, eu acho que esse processo é uma construção desde o início, né? Porque acho que, igual a professora Maria Cecília falou, no momento que você faz a separação do material e o aluno vai tendo essas descobertas de conhecimento, eu acho que desde lá no início você já vai tendo um processo aí de ganho. Porque ele vai fazendo o processo de leitura, vai criando estratégias ali de tentar conhecimento de outras novas ações. Eu tive mesmo vários materiais que alunos foram procurar outros materiais ou materiais que estavam na referência que eu encaminhei. Então, olha, esse processo de construção já vai sendo criado. E no momento em que retorna para a sala de aula presencial, que é um dos casos que eu relatei para vocês, mesmo aqueles que não tiveram conhecimento ou não entenderam na totalidade o conhecimento ou tiveram alguma dificuldade, a própria colaboração veio auxiliar isso. Porque o colega que estava trabalhando com ele naquele momento, então ele já foi criando um sistema ali de ganho, tendo um conhecimento sobre a temática. Porque um foi auxiliando o outro para tentar desenvolver as atividades sendo contempladas. Acho que a finalização, acho que o ganho, o conhecimento está sendo adquirido, acho que desde lá do momento que você encaminha o material, do início até o final. Então, acho que aí o processo ele vai sendo construído, acho que de passo a passo. Mesmo quando é uma aula tradicional, né? Acho que o processo aí do conhecimento vai desde o momento que você passa no quadro, o aluno vai fazendo, vai copiando, vai tentando integrar aquelas ações, tentar fazer essa articulação do conhecimento, tudo isso vai sendo um processo de aquisição aí de conhecimento que, pouco a pouco, ele vai até gerar o conhecimento sobre a temática que você está querendo trabalhar, ou do conteúdo matemático, ou do conteúdo a ser trabalhado, ou uma visão de como eu posso trabalhar aquilo na prática. Então, ele vai criando outras mobilidades aí até chegar o conhecimento que pretende-se, né? Acho que não tem uma fórmula, né? Obrigado, professor, e novamente ensino agradeço. Não tem uma fórmula, né? A gente tem possibilidades, né? Verdade. Obrigado. Para finalizar, então, eu vou retomar meu raciocínio, que eu iria dizer que nada é pronto e acabado, né? Até os produtos dos mestrados profissionais, eles precisam, quando chega na nossa mão que nós vamos usá-los, é preciso uma reformulação. Muitos deles, eles não ofertam o ensino e aprendizagem inclusiva, né? Que é exigido hoje. Então, eu já vi até trabalhos também de mestrados profissionais que pegam outros trabalhos e transformam eles em inclusivos, né? Sim. Por exemplo, se for para ensinar, como ensinar, por exemplo,
como ensinar, por exemplo, gráficos, né, hoje, com um aluno cego, né? Então, a gente pensa, tem várias formas, né? Mas uma delas é a colagem, né? A gente pode ali recortar papel, enrolar e fazer a colagem e o gráfico, né? Na educação infantil, os alunos podem fazer com tinta, enfim, são várias possibilidades que talvez não estão contemplados nos produtos, né? E, portanto, eles não estão prontos e acabados, né? A gente vai adaptando, né? Você lembra que eu falei inicialmente que eu tive um aluno que desenvolveu um jogo gamificado para alunos que têm dificuldade de matemática, para trabalhar a questão do senso numérico, cognição numérica, para aquela fase inicial. Só que o jogo ele pode ser adaptado para alunos com descalculia. Então, a gente vê essas possibilidades que dá para trabalhar em diversos contextos de ensino, né? Por isso que eu gosto bastante de ser professor, porque a gente tem essa mobilidade, né? E cada dia é um dia diferente. Eu acho importante a questão do William. Eu diria assim, ó, que a gente não sabe o final, né? Mas o início eu tenho tido cada vez mais certeza. Nós temos que nos reformular nossas concepções antes de tudo, tá? Porque senão não tem material que vá fazer milagre. Eu acho que se a gente não tiver a concepção de que isso é válido, nada vai para frente. Esse é o ponto de partida, né? É por isso que eu falo, a sistematização que eu falo, é essa geração do professor tentar estruturar algo que possa contribuir, né? Porque não adianta o professor pegar, eu vou pegar esse material, não ler o material, passa para os alunos fazerem. Daí você não tem. Pode estar aí utilização de tecnologia, sala de aula remota, sala de aula presencial, que isso daí Sim. Você vai ter dificuldade em qualquer momento, né? Bom, João, muito obrigado. Eu vou te convidar para ir para a Unipampa, lá em Itaqui. Sei que você gosta de voar, então acho que vai ser... Para Santa Maria também. A Animária é daí, não é? A Animária é do Centro de Educação, isso. Professora Animária, eu sou do Departamento de Matemática, mas trabalho com ensino. Ela sempre trabalha com a Patrícia Sândalo, da UFMS. Ah, sim. E eu tenho grupo com a Patrícia lá na UFMS, então eu sempre a encontro quando tem evento. Que legal! Mas assim, ó, eu com certeza, com a sua autorização, vou divulgar o seu laboratório de pesquisas aí para o meu grupo de pesquisa na UFSM. Pode. Tá? Se quiser também, a gente pode fazer uma conversa. Isso. Um dia a gente conta um pouco sobre as nossas pesquisas. Chama a professora Marília também, que é da psicologia e da aprendizagem significativa. Sim. A gente faz essa abordagem junto. Eu acho que o produto do mestrado profissional é um elemento fundamental para as pesquisas no mestrado acadêmico, professor João. Sim. Porque é o grupo que tem a prática, que tem os dados a partir da aplicação do material, né? Então, eu acho muito importante. E o mestrado profissional, não são todos, porque o nosso não tem exigência de estar em sala de aula. Mas, pelo menos os meus alunos, eles já estão em sala de aula, eles têm a convivência, né? Eles sabem a dificuldade. E o que vem para auxiliar. Então, essa outra visão é diferenciada, né? Você tem aí um outro contexto também. Tá certo. Muito obrigada, então, de minha parte, pela sua participação. Eu que agradeço. Então agradeço aí pela nossa conversa. Muito obrigado, João, mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Nada.